Vamos começar aqui. Se alguém aparecer, a gente dá continuidade. Ó, oi Maria. Oi, boa tarde. Boa tarde. Maria Fernanda da Silva, né? Sim. Tá bom. Coloquei aqui sua presença. Tá bom, pessoal. Então vamos aqui. Na última aula a gente falou sobre o Império Mali, falamos sobre os povos bantus e agora vamos falar aqui sobre os povos Yorubá, esse povo tão importante, né, para a formação da cultura brasileira, ok? Segundo a sua mitologia, isso aí. Segundo a sua mitologia, eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria, local considerado sagrado, e possuíam um líder político e religioso chamado Oni. A cultura iorubá influenciou a brasileira, já que muitos deles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Os orixás são seres míticos ancestrais de origem iorubá e possuem características e sentimentos humanos. Ok, pessoal? Então vamos falar aqui sobre os povos iorubá, esses povos cuja origem fica na região da Nigéria, né? E durante o período da expansão marítima, durante o período da colonização, né, a Nigéria foi um dos principais pontos de fornecimento de escravos para os traficantes europeus, né, os traficantes de escravos europeus. Então, acabou-se que a cultura dos povos iorubá, ela surgiu na Nigéria, mas ela vai se expandir pelo mundo inteiro, principalmente na região da América do Sul, aqui, né, na região do Brasil, ok? Religiões como Candomblé, como a Umbanda, né, elas vão ter uma forte influência da cultura iorubá, né? A fé iorubá, a religião iorubá, ela se baseia na crença e no culto aos orixás, né, que são ancestrais, que por alguma razão, em algum momento lá, né, da narrativa mitológica deles, foram atribuídos a eles poderes da natureza, né? Então, essas entidades, né, essas figuras que são os orixás, né, eles vão ser aí como é que eu posso dizer, vai ser a figura central aí do culto dos povos iorubás, ok? Aqui a gente tem uma representação, né, dos orixás dentro da estética iorubá, ok? Iorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si por uma língua comum de mesmo nome, além de uma mesma história e cultura, ok? Então, os povos iorubá, eles vão se identificar como um povo, ok? Diferente dos povos bantus, porque o que liga os povos bantus uns aos outros? São fatores linguísticos, né? Eles vêm de um mesmo tronco linguístico, que é o tronco linguístico banto, né? Assim como o português, ele surge do latim, da mesma forma que o francês também surge do latim, né? Ou seja, o francês e o português são línguas, são idiomas, né? Que são, como é que eu posso dizer? São próximos, são parentes, entre aspas, né? Porque eles vêm de um mesmo ancestral, né? De um mesmo tronco linguístico que é o latim. Da mesma forma, o tronco linguístico dos bantus, né? Existem vários idiomas, várias culturas, vários povos, cada um com as suas características, com as suas individualidades, né? Mas eles têm esse valor em comum que, que é o aspecto linguístico, né? Todos estarem ligados ao mesmo tronco linguístico, que é os bantos. Já nos povos iorubá, isso aí é diferente,
Por quê? Porque eles não só estão ligados a um mesmo idioma, né? Não é o mesmo tronco linguístico, é o mesmo idioma, né? Eles também estão ligados a outros fatores também, porque eles têm uma mesma cultura, um mesmo costume, uma mesma religião, né? Uma mesma visão de mundo. Então todos esses aspectos aí configuram o povo iorubá como um povo específico. Por mais que eles não tenham uma organização social, uma organização política unificada, eles têm essa visão de identidade, né, que é unificada. Ok? Os grupos étnicos que vivem próximos aos iorubás são os Fon, os Ibo, os Igala e os Idoma. Ok? Aqui a gente tem uma representação no mapa aqui na região da Nigéria, né? Essa outra região aqui da Serra Leoa, dos países onde o iorubá, o idioma iorubá é falado, ok? Não quer dizer que é o único idioma dessas regiões, mas são regiões onde o idioma iorubá ainda é falado, ok? Vamos lá. A maior parte dos iorubás vive na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país, na região sudoeste da Nigéria, ok? Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim, ok? Pessoal, como a gente pode ver aqui, né, nessa imagem, a gente vai ter várias rotas de tráfico de escravos, né? As principais rotas de tráfico de escravos, inclusive essa imagem foi trazida por um PET numa edição anterior, né? Várias rotas de tráfico de escravos que eram usadas aqui para abastecer a produção colonial aqui no Brasil, né? E a gente vê que grande parte deles aqui vinham dessa região aqui de onde é a Nigéria, né? Ou seja, muitos povos de cultura iorubá foram trazidos, foram arrancados de suas terras, né? E eram trazidos aqui para a América do Sul, eram trazidos aqui para a região do Brasil. Devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços da cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaque para o Brasil, Cuba, Trinidad, Tobago e Haiti, né? Essas regiões aqui da América que são as mais influenciadas aí pela cultura iorubá, ok? Boa parte da população negra do Brasil veio de terras iorubás, ok? Então, grande parte da população, grande porcentagem da população negra do Brasil é descendente dos povos iorubás que foram trazidos para cá na condição de escravos, tá bom? Avançando aqui, aqui a gente tem mais uma imagem, né, representando aí essas rotas de comércio de escravos que eram usadas, né? Opa, só um minutinho, né? Várias rotas aí que eram feitas. Em vermelho são as rotas de escravos, de tráfico de escravos para o Oriente e para o Mediterrâneo, né? Para as colônias aqui do Oriente, e aqui em azul para as colônias do Ocidente, ou seja, para a América, ok? Então, avançando aqui. O povo iorubá. O povo iorubá, ele é presente há vários séculos em áreas dos atuais Benin e Nigéria. A história recente dos iorubás é marcada pelo surgimento do Império de Oyo, no final do século XV, que se ergueu com o auxílio de portugueses interessados no comércio local. Então, pessoal, os portugueses eles vão ter os primeiros contatos aí com os povos iorubá na região da Nigéria, né? E vão perceber que ali naquela região, vocês podem ver aqui pelo mapa, que a região da Nigéria é uma região que fica mais ou menos naquelas rotas transsaarianas, né? Onde havia um forte fluxo comercial, ou seja, a Nigéria também próxima aqui ao que era o Império Mali, né? Então era uma zona assim, de comércio muito lucrativa, né, para os povos que viviam aí nessa região. E quando os portugueses chegaram lá, que eles perceberam o potencial comercial, potencial de mercado, de comércio, né, que existia nessa região da Nigéria, eles começaram a fazer alianças com esses povos iorubás aí, né, e
ajudaram eles a fundar o Império de Oyo, né? Que teria uma forte influência de Portugal aí sobre esse Império de Oyo que foi fundado na Nigéria, ok? Então aqui, pessoal, a gente vê aqui no mapa, né, da região da Nigéria, o local onde foi composto, onde se estabeleceu esse Império de Oyo, ok? Foi fundado com apoio, com auxílio de portugueses interessados no comércio local. Existe também uma cidade aqui no Império de Oyo, né, na região aqui de Oyo, na região da Nigéria, né, região aqui habitada por populações iorubás, né, onde foi fundada a cidade de Lagos. Vocês estão vendo aqui o mapa da Nigéria, né? E aqui, circulado aqui em vermelho, não sei se vocês estão conseguindo ver, seria onde fica a cidade de Lagos, tá bom? Lagos, aliás, a mais importante e populosa cidade da Nigéria, localizada em terras iorubás, recebeu seu nome do entreposto construído por portugueses, uma referência à cidade do sul de Portugal. Então essa aqui, que é uma das cidades mais importantes, né, da Nigéria, ela vai receber esse nome Lagos em homenagem a uma cidade portuguesa, né, que fica aqui na região sul aqui de Algarves, né, que é um estado do reino do Império Português aqui, tá bom? Pra gente ver quanto a história de Portugal ela está ligada à história da Nigéria também e dos povos iorubás. No início do século XIX, os iorubás sofrem com a invasão dos Fulani, que empurram os iorubás para o sul, onde as cidades de Ibadan e Abeokuta são fundadas, né? Os povos Fulani, pessoal, viviam nessa região em verde aqui, ó. Aqui mais uma vez a gente tem a representação do mapa da Nigéria, né? Essa região aqui em verde era onde viviam os povos Fulani. Eles empurraram os iorubás aqui para essa região sul, né? Toda essa região aqui é onde os Fulani dominaram, né? Antes era dominada pelos iorubás, mas eles foram empurrados aqui para a região sul da Nigéria, ok? E eles acabaram fundando nessas duas cidades, Ibadan e Abeokuta, que eu selecionei aqui no mapa da Nigéria para vocês verem. Abeokuta aqui embaixo e um pouco mais acima Ibadan. A maior parte das áreas iorubá são oficialmente colonizadas pelos britânicos a partir de 1901. Okay? Então, a partir do século XX, a gente vai ver uma alteração na estrutura colonial da Nigéria. Antes vai haver uma forte presença portuguesa na colonização da Nigéria, e depois essa colonização ela vai ser protagonizada por uma outra metrópole, né, que vai ser a Inglaterra, na figura dos britânicos aí no século XX, vão começar a colonizar algumas das regiões da Nigéria aqui, ok? Só que essa colonização ela vai se dar por um sistema diferente, que é um sistema de governo indireto, que imitava as estruturas tradicionais. Ou seja, o governante ele não vai ser um governante inglês, ele vai ser um governante nigeriano. A estrutura política ela vai ser toda formada, né, por cidadãos nigerianos, mas todos os interesses, todas as ações políticas, elas são feitas de acordo com os interesses dos britânicos, né, com os interesses da Inglaterra. Ou seja, não havia uma criação de um aparato, de uma estrutura colonial, né? Mantinha-se as instituições nacionais, porém essas instituições estavam reféns, né? Estavam sob uma forte influência, um forte peso político da Inglaterra aqui nesse período do século XX em diante, ok? Agora sobre o comércio e o cotidiano dos povos iorubá. Na Nigéria atual, os iorubás são uma importante etnia, representando cerca de 1/6 da população, né? Então, a cada 6 pessoas que vivem na Nigéria, né, a cada 6 nigerianos, um deles é de origem, um deles está ligado à etnia iorubá, ok? São na maioria
católicos, mas uma parte também segue o islamismo, ficando o culto tradicional, o culto iorubá, que é o culto que é trazido para o Brasil, que vai influenciar a origem do candomblé, da umbanda, né? Esse culto tradicional vai ficar em terceiro lugar, né? Depois do islamismo e depois do cristianismo, né? Do catolicismo, ok? Uma forte presença católica aí na Nigéria também. Cerca de 75% dos homens são agricultores que vivem daquilo que cultivam, ou seja, grande parte da economia da Nigéria, né, entre os povos iorubás, é uma economia de subsistência, ou seja, eles produzem aquilo que eles vão consumir, ok? Mas existe também um comércio entre esses agrupamentos, né? As mulheres, geralmente, são encarregadas de vender parte do excedente, ou seja, o que sobra na produção é comercializado, é vendido, né? E essa é uma função feminina, as mulheres que vão cuidar desse comércio aí, ok? De excedentes. Nos mercados populares das cidades. Aqui a gente vê uma imagem, né, representando um mercado, uma feira iorubá, né, aqui na região, lá na Nigéria, em algum lugar da Nigéria. Alguns indivíduos possuem grandes fazendas de cacau, onde o trabalho é realizado por mão de obra contratada. Oi, Kainan. Vou colocar aqui a presença do Kainan, pessoal. Só um minutinho. Kainan Bessa Martins. Ok. Vamos lá. Continuando aqui. Mas também tem aqueles agrupamentos, né, pessoal, que fazem monoculturas de cacau, né? Ou seja, produzem o cacau numa larga escala, voltado justamente para realizar ele comercialmente, né, para poder repassá-lo comercialmente, fazer um uso comercial dele. Ok? Nas cidades, os iorubás respeitam, além das autoridades formais, o líder temporal, o obá, que conquista sua posição de várias formas diferentes, incluindo herança, casamentos ou sendo pessoalmente selecionados por um obá já no poder, ok? Então, pessoal, o obá vai ser como é que eu posso dizer? Vai ser uma tradição política que vai existir entre as sociedades iorubás. Vão existir as estruturas ligadas, as estruturas burocráticas ligadas ao governo, né? E vai existir também essa figura cultural, né? Que vai ter uma influência política também, né? Uma influência social, uma influência organizacional aí dentro das civilizações, dentro dos agrupamentos de Yorubá, né? Que é a figura do Obá. Então, esse cargo de Obá, ele é passado de diferentes formas, mas sempre vai existir um Obá dentro daquela comunidade Yorubá, ok? Cada Obá é considerado um descendente direto do Obá fundador de cada cidade. O Obá é geralmente auxiliado por um conselho de chefes, ok? Então é uma organização aí que como é que eu posso dizer? Que sistematiza, né, o processo organizacional aí dos povos iorubás. Aqui a gente tem uma imagem do Obá sendo recebido pelo povo, né, com música, com toque de instrumentos e tudo, com toda alegria. Aqui a gente tem uma foto do Obá de Lagos, ok? Aquela cidade que recebeu o nome dos portugueses. E aqui a gente tem uma foto aqui, ó, do 12º presidente da Nigéria, né, que é o Olusegun Obasanjo. Provavelmente também deve ter alguma ligação aí com os Obás, ok? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí, se alguém tiver um conhecimento. Vamos lá. Um destaque da cultura iorubá são os trajes elaborados, feitos tradicionalmente de algodão, né? A gente vê aqui que esses trajes iorubás, eles são
são uma marca, né, uma característica da cultura deles que não é incomum para a gente aqui no Brasil, né? Quem nunca viu a figura de uma baiana com, né, com esses lenços, né, com esses panos bonitos amarrados na cabeça, né? É, principalmente aquelas vendedoras de acarajé, né? Que o acarajé, inclusive, é um patrimônio cultural aqui do Brasil. Aqui a gente também tem a figura do abadá, né? Que é usado principalmente dentro de contextos religiosos, né? A Umbanda, do Candomblé, são usados roupas assim nesse estilo estético aqui, ok? Então vamos lá. O mais básico, a aso-oke, com muitas cores e padrões diferentes, seria aqui chamado de aso-oke, né? Esses lenços aqui que são colocados na cabeça das mulheres. Um dos trajes masculinos típicos é o agbada, cujo nome no Brasil virou sinônimo de uma espécie de uniforme de um determinado bloco de carnaval, né? Então tenho aqui o agbada, que é o traje masculino tipicamente ligado à cultura dos iorubás, né? E esse nome agbada vai dar origem ao que a gente conhece hoje como abadá, né? Que é aquela vestimenta que as pessoas usam nas celebrações de carnaval, né? Pagam um absurdo para poder comprar um abadá e participar das festividades de carnaval, né? Em algumas situações assim. Então agora vamos para a correção das atividades, né, pessoal? Que é a parte mais importante aqui dessa aula. Vamos lá, questão 1. Só lembrando aqui vocês que essa atividade aqui, ela é uma correção, ok? Da semana 4 do PET 2, ok? Semana 4 do PET 2 agora vamos iniciar a correção da atividade da semana 4. Opa, desculpe. Da semana 4 do PET 2. Opa. Ok. Vamos lá. A questão 1. Complete o quadro abaixo com informações sobre os iorubás, né? E aqui são três pontos aqui que são pedidos nesse quadro. Primeiro, onde viviam, qual a sua crença religiosa e quais suas contribuições para o Brasil, né? Sobre os povos iorubá. Então vamos lá. Aonde viviam? O que a gente pode responder aqui, ó? Eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria, ok? Qual a sua crença religiosa? O que a gente pode responder aqui, ó? Os orixás, a crença nos orixás, né? Os orixás que são seres míticos ancestrais de origem iorubá e possuem características e sentimentos humanos, mas estão ligados, né, às forças da natureza, ok? E aqui, quais suas contribuições para o Brasil? O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? Podemos falar algo assim, ó. A maior influência, né, a maior contribuição da cultura iorubá dentro do contexto cultural do Brasil, né, a maior influência é o sincretismo religioso. Lembra da aula passada? O que é sincretismo religioso? O que é sincretismo? É mistura, é união, é troca de elementos, de símbolos, de significados, né? Então a maior influência dos povos iorubá seria o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo. O candomblé é a religião que eles trazem, né, da Nigéria para cá, e vai mesclar aí elementos, né, da cultura, da religião deles com os elementos da cultura europeia, da religião europeia, que é o catolicismo, né? Além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras que vão formar aí, né, o todo da cultura brasileira aí, uma forte influência dos povos africanos da Nigéria, né, os povos iorubá. Ok? A questão 2. Explique o que eram as rotas transsaarianas e por que elas eram tão importantes. Ok, pessoal? As rotas transsaarianas, vocês lembram, né? Que eram aquelas rotas onde o comércio era feito por aquelas caravanas de camelos e tudo, né? Que eram vendidos nós de cola, sal, escravos, ouro, né? Todo tipo de coisa era comercializado aí nessas rotas transsaarianas. Então, o que a gente pode responder aqui na questão 2? Eram rotas que atravessavam o deserto do Saara de norte a sul
e por onde comerciantes vendiam mercadorias para as populações que viviam mais distantes. Então, pessoal, serão essas rotas transsaarianas aí que vão fazer a ligação de partes muito distantes dentro do continente africano. Ok? Então, continuando aqui. A questão 3. Explique o que é sincretismo religioso. Aquilo que a gente falou, né, pessoal? O que a gente pode responder aqui sobre o que é o sincretismo religioso? Vocês podem responder algo assim, ó. O sincretismo religioso se caracteriza pela união de elementos religiosos distintos, né? Ou seja, elementos religiosos de culturas diferentes que formarão uma nova religião, ok? Então essa troca aí, né, de significados, de símbolos, né, de sentidos aí, de vários aspectos aí, de culturas diferentes que se mesclam, né, dando origem a algo novo. Aqui a questão 4. Analise a importância dos árabes na África. Qual que é a importância dos povos árabes, né, pessoal, para a África? O que a gente pode responder aqui nessa questão? Os povos árabes participavam de caravanas vendendo mercadorias, essas caravanas das rotas transsaarianas, lembram? Né? Vendendo que tipo de mercadorias? Ouro, noz de cola, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas na região do Saara, na região do Saara, ok? Não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei nas aulas passadas que a escravidão já era algo comum na África muito antes da chegada dos povos europeus, mas a escravidão ela tinha um sentido bem diferente daquele que ele tomou após a chegada dos europeus, né? Os escravos na África, eles se tornavam escravos, né? As pessoas eram escravizadas na África devido a conflitos militares. Quando um grupo entrava em guerra com o outro, o grupo que perdesse, né, as pessoas eram capturadas, eram levadas como prisioneiros de guerra e eram levadas, né, para as cidades dos povos vitoriosos, como eram levadas como escravos, né? E essas pessoas elas eram comum, né, o comércio de escravos aí pelas rotas transsaarianas, ok? Mas a visão, o papel, a configuração da escravidão na África, ela, em grande parte, ela foi bem diferente da escravidão que foi estabelecida nas colônias europeias, ok? Mesmo porque a escravidão ela se tornou um negócio, ela deixou de ser um aspecto cultural, social, e se tornou um negócio, né? Ela assumiu uma configuração, um caráter puramente econômico, né? Independente da opressão que era imposta aí aos povos que eram escravizados, ok? Então na questão 4 aí vocês podem responder isso aí que vai estar certinho. Na questão 5, sobre o Mansa Musa, lembram do Mansa Musa, né, que era o homem mais rico da história, que inclusive fez o ouro ficar mais barato, né, nas regiões por onde ele passou, quando ele fez aquela expedição para a Meca, né? Falamos aí bastante aí do Mansa Musa, o líder do Império Mali aí. Vamos lá, na questão 5. Sobre Mansa Musa, responda. Letra A. Por que ele foi considerado o rei mais rico do mundo? O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, pessoal? Podemos responder algo assim, ó. Ele possuía total controle da produção de ouro da região do Império Mali, né? Ele tinha total controle da produção do ouro. Em grande parte, o ouro que circulava na região das rotas transsaarianas, ele vinha do Império Mali, né, das minas do Império Mali, nas minas malinesas, né? Então, a produção do ouro da região estava sob o controle do Mansa Musa. Isso aí já dava para ele uma dimensão de riqueza, né, inigualável. E tinha mais, né? Ele possuía uma fortuna que passaria facilmente dos 3 trilhões de dólares, pessoal. Para a gente ter uma noção, uma ideia de quão rico era o Mansa Musa, nunca existiu na história alguém, uma pessoa, que pudesse concentrar a mesma quantidade de riqueza, né,
que ele concentrou no seu período. A riqueza dele era estipulada em 3 trilhões de dólares, né? A gente fala hoje em dia de muitos bilionários, né? Existe uma classe de bilionários, mas trilionários é muito difícil de se ver. E ele tinha, né, facilmente 3 trilhões de dólares aí em patrimônio pessoal, ok? Vamos lá. Aqui a questão B e a C foi invertida, né? Na questão B. Por qual motivo Mansa Musa foi a Meca, pessoal? Por que ele foi a Meca? O que a gente pode estar respondendo aí? Ele foi a Meca porque essa peregrinação ela faz parte de uma das obrigações de todos os muçulmanos, né? Existem algumas regras, alguns costumes aí que são seguidos por todos os muçulmanos, né? Independente de qual tipo de muçulmano que eles são, né? Todos eles têm isso em comum, né? Que é fazer, se eu não me engano, 5 orações ao dia, né? Todas voltadas para a direção da Meca, né? E uma delas também é fazer ao menos uma vez na vida, se possível, se tiver condições, né? Essa peregrinação para a Meca, que é um local sagrado dentro da religião muçulmana, ok? E aqui a letra C. O que houve com a Meca após a passagem de Musa? Né? O que mudou na Meca e nas regiões onde o Mansa Musa passou durante essa peregrinação? O que a gente pode estar respondendo aqui nessa letra C, pessoal? Podemos falar algo assim, ó. Ele levou tanto ouro com ele nessa expedição, né, que ele enriqueceu o comércio na região, né? Essas regiões aí, elas tiveram o comércio reativado, né? Ele mudou a configuração econômica e social dos lugares onde ele passou aí, ok? E a questão 6, o reino de Gana foi incorporado ao Império Mali. O reino de Gana, não sei se vocês vão se lembrar aqui, ó. Só voltar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês sobre o Império Mali. Ok? Aqui foram 3 impérios que surgiram aqui na região do Império Mali, né? Primeiro foi o Império Songhai, que ele acabou sendo suprimido, e surgiu o Império de Gana, ok? O Império de Gana, ele acabou sendo invadido aqui e ele depois foi recuperado pelo Império de Mali, ok? Então esses 3 reinos aqui, esses 3 grandes impérios, né, grandes governos monárquicos aqui surgiram nessa região. O Império Songhai, o Império de Gana e o Império de Mali, ok? Vamos lá. Sobre o Império de Mali e a sua relação com o Império de Gana, ok? O reino de Gana foi incorporado ao Império Mali. Explique por que isso ocorreu. O que a gente pode estar respondendo aqui? Ele entrou em declínio devido aos conflitos internos com os almorávidas, né? O Império de Gana, ele perdeu a sua, como é que eu posso dizer, a sua firmeza política, não, como é que eu posso, a sua estrutura, suas estruturas políticas, elas foram fragmentadas devido a esses conflitos internos, essas guerras civis, né, e a influência dos povos almorávidas aí no território, né? Com essa fragmentação, com esse enfraquecimento político que aconteceu no Império de Gana, isso aí facilitou depois, né, em algum momento, o domínio do Império Mali na região onde era o Império de Gana, ok? É isso aí, pessoal. Sobre esse tema aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não. Deu para entender tudo certinho? Sim. Beleza. Então, pessoal, eu peço que vocês sigam o meu canal no YouTube, né? O canal Professor Edivaldo História. Ok? Todas as nossas aulas do YouTube são postadas lá. E que vocês também sigam o canal do Professor Dimas Antônio. Parte dos conteúdos da nossa aula foram embasados nos vídeos dele, né? Ele está sempre postando as correções das atividades. Então, por favor, se inscrevam, cliquem no sininho, curtam, compartilhem os vídeos aí do Professor Dimas Antônio. Ok? É isso aí, pessoal. Fechamos aqui a correção dessa atividade. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Fechar aqui. Ok. 11.
Só um momentinho. Ok. Pessoal, o próximo conteúdo que a gente vai abordar aqui seria o humanismo e o renascimento. Só que como é um tema que é muito distinto, não tem praticamente quase nada a ver com o tema que a gente abordou aqui, ó, que são os reinos e impérios africanos da época pré-colombiana. A gente vai falar agora de um movimento europeu, um movimento completamente distinto do que aconteceu aqui, do que a gente acabou de abordar. Eu queria falar sobre ele, iniciar ele na próxima aula. Agora são 3h22. A nossa aula ela terminaria 3h30. Vocês se importam se a gente começar esse conteúdo na próxima aula e encerrar aqui agora? Não. Pode ser? Pode até melhor, né? Porque aí na próxima aula não precisa. Aí já vai dar pra entender, né? E não bagunça, né? Porque são temas muito distintos. Então, beleza, pessoal. Então, vou fechar a aula por aqui, tá bom? Obrigado por estarem comigo hoje e até amanhã. Até. Até, valeu. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Ok, pessoal, é isso. Por favor, sigam o nosso canal, se inscrevam, cliquem no sininho, deem seu like aí. E na próxima aula a gente se encontra novamente. Um abraço e tchau, tchau.